Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós glorificamos a Deus por mais esta oportunidade para estar falando da palavra de Deus, que é uma riqueza para as nossas vidas, né? A palavra de Deus é uma riqueza. E eu estava meditando na palavra esses dias e me veio ao coração um assunto que acho que até eu já tinha trazido aqui aos irmãos, mas nessa ocasião, né, Deus me deu uma outra visão sobre esse texto, que a gente encontra outras coisas dentro da palavra de Deus que a gente não tinha entendido ainda, né, numa outra ótica, que está em João, no capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, texto que vai falar sobre as bodas em Caná. A água feita em vinho. Essa Caná aqui é a Caná da Galileia. Tem uma outra Caná, mas não é aquela outra, não. Essa aqui é da Galileia. O texto vai dizendo assim, a minha versão revista e corrigida. E ao terceiro dia, ou seja, na terça-feira, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem o que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem. Então, o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Fiz aqui algumas anotações para eu não fugir muito daquilo que Deus colocou no meu coração. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui aos irmãos, estou tomando aqui um fôlego que eu tive que sair correndo agora, que bem agora me deu aí um pouquinho de aquele acesso de tosse. Tive que correr ali tomar um xarope de Vic para espantar a tosse. Bem agora, irmãos, é difícil, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que Jesus, embora 100% Deus, 100% homem, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não entra nos lugares que eu acho que ele não deve entrar. Não, ele entra onde ele acha que deve entrar, para fazer a sua obra. Aleluia. E às vezes nós queremos direcionar a obra de Deus do jeito que nós queremos, mas a obra não é minha, é de Deus. Aleluia. É a primeira coisa que me veio na mente quando eu li esse texto. Mas aqui fala sobre bodas, festa de núpcias, né? Fala de casamento, E eu não vou entrar nesse detalhe de casamento, de noivado, mas é bom a gente relembrar as razões que levaram os judeus
a fazer as suas festas de casamento durarem 7 dias, né? Aqui vai um pouquinho de história dos judeus, um pouquinho de conhecimento sobre costumes, né, judaicos, né? Eles acreditavam, irmãos, que como Deus é o Deus da criação e criou o mundo em 7 dias, então a família, ela deveria ser criada também, ou as núpcias deveria durar 7 dias, fazendo menção da criação do mundo. Então, a família cristã, ou a família de Deus, né, vamos dizer assim, a concepção dos judeus é que ela deveria, as suas festas durarem 7 dias. E interessante ainda, que se nós fôssemos ler lá em Gênesis, eles acreditavam em algo mais interessante ainda, que o casamento que começava no terceiro dia, se algum irmão quiser colocar na tela para mim também, Gênesis, no terceiro dia, o que Deus falou no terceiro dia? Vai procurando para mim aí, meu jovem Jonatas. Aí a gente vai compartilhar com os irmãos. No terceiro dia, Deus falou algo muito interessante, que ele repetiu 2 vezes. Dependendo da versão, vamos ver se a gente consegue. Essa turma é fácil de achar. Todo mundo, aluno da escola dominical, né? Cadê o Torres? Né? Vai achar em 2 minutos. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, no terceiro dia da criação, o que Deus falou? Gênesis capítulo 1, versículo 3. 13. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. Isso aí acho que é o final da criação, Montos? Me ajuda aí. Começa no 9. Vamos lá. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar e apareça a porção seca, e assim foi. E o 10, chamou Deus a porção seca, e ao ajuntamento das águas chamou a mares, e viu Deus que era bom. O 11, e disse Deus, produz a terra verde erva que de semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja a semente está nela sobre a terra, e assim foi. E o 12, e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. O que os irmãos perceberam nesses versículos que nós lemos? Deus falou 2 vezes que era bom. Então o judeu, esse é o costume deles, tá? O início da festa do judeu começava geralmente no terceiro dia, porque existia esta ideia que ia ser uma boa família. Eles iam ter sorte divina, vamos dizer assim, de ter se encontrado, que Deus ia descer dos céus, o seu celeiro e abençoar abundantemente, de forma dobrada, porque Deus falou que 2 vezes que tudo que ele fez era bom. Aleluia! Glória a Deus. Está aí uma curiosidade para os irmãos. Pois bem, então Deus, ele criou o mundo em 7 dias, e eles tinham essa visão de que as núpcias, as festas, deveriam durar 7 dias. E as pessoas que vinham para festas eram pessoas diferentes. Vinha uma comitiva, eles iam embora, depois vinha outra comitiva, vinham pessoas de diversos lugares. Né? E os noivos, né, eles tinham 2 coisas interessantes nessas núpcias, né, que não podia faltar. A primeira delas era o vinho. No primeiro dia,
No primeiro dia, eles compartilhavam de uma taça de vinho, os noivos, e no último dia também eles compartilhavam de uma segunda taça de vinho. Isso é um costume deles, tá, irmãos? Para a gente entender aqui o contexto, para saber aquilo que Deus está falando conosco nesta noite. Aleluia. Ocorre que o casamento judaico demorava 7 dias, o noivo, naquele início, ele conhecia a noiva, ele dava um presente para a noiva, que podia ser um colar com 10 dracmas, podia ser um anel, podia ser um bracelete, ou seja, ele dava um presente, a noiva guardava aquele presente, e o noivo, ele ia construir uma casa. Ele ia construir a casa para abrigar a sua família, que estava para ser formada. E esse tempo durava mais ou menos 1 ano. A noiva guardava o presente e o noivo tinha esse tempo para construir a casa. E interessante que parece que Jesus sabia de tudo isso, e na verdade sabia, porque também em João, acho que no capítulo 10, né, ele nos ensina que na minha casa há muitas moradas. Aleluia! Se eu e você ficarmos firmes nos pés de Jesus, há uma morada preparada para todos nós. Aleluia! Há uma morada preparada. E nós precisamos estar firmes com Jesus. Firmes com Jesus. E quando passava esse tempo de 1 ano, que as núpcias iam acontecer, a noiva tinha as suas damas de honra que acompanhava, o noivo tinha os seus amigos, e a festa acontecia na casa do noivo. Era tradição, era na casa do noivo. Então eles iam em um cortejo nupcial em direção à casa do noivo. E lá acontecia esse cortejo, esse casamento, esta festa, aleluia, que lá no Evangelho de João, mais na frente, Jesus fala de uma maneira bastante interessante sobre isto, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Glória a Deus. Mas aqui, falando aí, voltando ao texto, né? Jesus estava ali nas bodas de Caná. E de repente, os amigos do noivo, eles foram convidados, e eles estavam ali para participar dessas bodas, dessa festa. Ocorre que nessas festas era aberto ao público, aberto às pessoas conhecidas do noivo e aquelas não tão conhecidas. Inclusive, os amigos participavam dessa festa, mas também aquelas pessoas que não gostavam muito do noivo. Isso aí, lendo lá algumas literaturas de costume judaico. E alguém pode perguntar, mas por que faltou vinho na festa desse casamento? Será que o noivo, irmã Luísa, era pobre? Acho que não, né? Porque o texto é bem claro. Ele tinha empregados, ele tinha mestre-sala. Não era qualquer pessoa que podia contratar todo esse aparato para que acontecesse uma festa, né, desse tamanho, dessa envergadura. Então, a questão não era a falta de recursos. A questão foi um erro de cálculo? Não. Segundo historiadores, né, além dos amigos, tinha as pessoas que não foram convidadas para essa festa. E o cálculo para este vinho não deu muito certo. Não deu muito certo. E aí veio ao meu coração que nós precisamos tomar cuidado com as pessoas que você acha que são seus amigos.
são seus amigos. E eles estão ali, bem pertinho de você, pensando que você é o seu melhor amigo, aguardando uma oportunidade para que tudo dê errado. Mas o sangue de Jesus tem coberto essa igreja, aleluia, e vai continuar conosco, nos dando vitória, aleluia, glória a Deus. Esse é o primeiro ponto que Deus colocou no meu coração. E este vinho que acabou de repente, glória a Jesus, começou aquele burburinho, pastor Paulo, acabou o vinho, e aí o fulano falou para o ciclano falou para o beltrano, acabou o vinho, mas essas pessoas que um falava para o outro, não sabiam que Jesus estava na festa, mas ninguém foi falar com Jesus. Foram falando uma para a outra para outra, o outro para o outro, mas quando o burburinho chegou no ouvido de Maria, aleluia, o burburinho acabou, porque ela foi falar com Jesus. Aleluia! A resposta é falar com Jesus. E quando você fala para Jesus, o burburinho acaba. Aleluia! Jesus é o dono da sua obra. Ele sabe como fazer. Ele sabe como as coisas devem acontecer, porque Ele é o dono da obra. É Ele que conduz com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E aí Maria, se fosse com o mesmo espírito daqueles outros, ela ia falar para Isabel, Isabel, o vinho acabou. Aí Isabel ia falar para Salomé, Salomé, o vinho acabou. Mas não, ela estancou o problema ali e foi falar com Jesus. Fale com Jesus. Coloque as suas lutas, as suas provações, os seus desejos, os seus planos, coloque na mão de Jesus. É Ele que sabe de todas as coisas. Aleluia! É Ele que conhece o nosso coração, é Ele que conhece os nossos projetos. Aleluia! Glória a Deus! Que bom que Jesus estava na festa. Quando Maria foi falar com Jesus, aconteceu algo interessante. Ela foi falar com Jesus, está no versículo 4, é isso? Que o vinho tinha acabado, e Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E em outras traduções está a palavra turno. Ainda não é chegado o meu turno. Isso significava que naquela festa tinha pessoas da classe A, da classe B, da classe C. Primeiro era servido a turma da classe A, irmã Luísa, depois da B, e Jesus ele estava classificado na classe C. Então ele estava dizendo, Maria, não chegou a minha vez ainda de ser servido, aleluia, ainda não chegou a minha vez, glória a Deus. Estou indo bem de forma literal no texto, aleluia, ainda não é chegado, aleluia, mas Maria sabia que Jesus fazia milagres, aleluia. A pergunta é: aonde você tem colocado Jesus na sua vida? Aleluia. Você tem classificado Ele em que lugar? Ele é da classe A? Ele é da classe B? Ou Ele é da classe C? Aonde você tem classificado o Senhor na sua vida para operar milagres? Quando eu preciso de Jesus, eu falo para todo mundo que Ele está em primeiro lugar na minha vida. Ele é classe A, porque eu estou precisando. Mas quando eu não estou precisando, eu deixo Ele em terceiro plano. Eu não estou precisando. Aleluia. A pergunta é: qual é a classificação que você está dando para Jesus? Ele é realmente o primeiro lugar na sua vida? Ele realmente ocupa o primeiro lugar nas suas decisões, no seu coração, na sua vida? Aleluia!
ou só quando o barco está balançando, o vento está mais forte? Aleluia! Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos colocar Jesus sempre em primeiro lugar, para que Ele possa produzir algo maravilhoso na minha vida e na sua vida. Aleluia! Ele quer operar, Jesus quer operar. Pastor Segovia pregou aqui na quarta-feira que basta, aleluia, você liberar uma palavra, porque nós, Igreja do Senhor, nós reinamos aqui. E reinar significa, eu aprendi isso na quarta-feira. Quem reina, está falando referência aqui a rei. E como é que rei reina? Com a palavra. Se fosse presidente, ele depende de decretos, ele depende de legislativo, de judiciário. Se for monarca, aliás, se for poder judiciário, e assim por diante. Mas o rei, ele libera a palavra e acontece. E a palavra de Deus nos diz que nós reinaremos nessa terra. Não é só lá nos céus, é a partir de hoje. E rei, ele libera uma palavra e acontece. Se a sua vida está no altar de Deus, vai acontecer. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. Seguindo em frente. Uma coisa que eu anotei aqui, eu achei interessante. Então, eu estava bastante inspirado, lembrando do texto e marcando algumas coisas. No casamento judaico, que serve para nós também, tem algumas primícias que eles adotavam, segundo a lei de Deus. Primeira coisa, estou pondo aqui que eu escrevi muito pequeno, então não estou nem enxergando direito, irmãos. Primeira coisa, são princípios legais de Deus. Primeira coisa, o homem devia deixar o seu pai e a sua mãe. Segundo, ele devia se unir a sua mulher. Em terceiro, eles iam se tornar uma só carne. E em quarto, eles estavam nus e não se envergonhavam. Nos dias de hoje, inverteram tudo, irmãos. Primeiro se fica nu e não se envergonha mais, depois eles pensam nas outras coisas. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos ficar na presença de Deus e com a palavra de Deus. A palavra de Deus não mudou nada. E depois queremos que Deus opere maravilhas, que Deus faça milagres. Aleluia! Nós precisamos andar diante de Deus, aleluia, conforme a sua palavra. E nós temos que ensinar de verdade a nossa casa, cada um de nós. Você é sacerdote, eu sou sacerdote, você, aleluia, que o marido não é crente, ou a esposa não é crente, você é sacerdote na sua casa. Fale a palavra de Deus abertamente, porque Deus vai honrar a sua fé, Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua casa. A sua palavra, aleluia, quando você liberar, porque a palavra de Deus nos diz que nós reinaremos, mas ela vai sair da sua boca com peso, e Deus vai honrar a sua palavra, e milagres vão acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Segunda parte, para nós já caminhar para finalizar. Então, o noivo não era pobre, a questão não era a falta de recurso. Ele tinha empregados, ele tinha o mestre-sala, e nós sabemos pela palavra de Deus que havia ali 6 talhas. Cada talha, ela pegava 102 litros de água. E havia ali 6 talhas de água que servia para que os convidados do noivo e da noiva, eles se lavassem, porque eles vinham de muito longe. Naquela época, as estradas eram empoeiradas, então eles se lavavam com aquela água que estava depositada naquelas talhas. Né? Então, esse era um dos motivos, o motivo principal daquelas talhas. Segundo historiadores, pelo cálculo deles, tinha ali aproximadamente, quando Jesus foi interrogado por Maria,
mais ou menos 700 pessoas. Me fez lembrar o meu casamento. Eu tinha, da minha parte, uns 35 convidados. Mas, casei com a filha do pastor, né? A gente tem que entender que tem bastante... Né, pastor Paulo? A gente tem que entender esse lado. Né? Eu tinha uns 35, 36 convidados, mais ou menos. Mas, e ali, 700 convidados, irmãos. Era bastante gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E uma coisa que eu achei interessante, e que no meio daqueles convidados, eu disse para os irmãos que tinha os amigos do noivo e tinha os inimigos também. Que de repente eles começaram a entrar na festa, participar do banquete, o vinho termina, Jesus, ele entra em ação e ele transforma, aleluia, aquela água das talhas em vinho. E esse ponto eu quero frisar bem para os irmãos. O que tinha nas talhas? Primeiramente, água. É isso? O seu texto está diferente do meu, não? É água mesmo? Tinha água. Aleluia. E água não tem cor. Água não tem sabor. Água não tem cheiro. E o que saiu de lá? Vinho. Aqui tem um princípio muito interessante para nós. Se a tua vida financeira, matrimonial, ministerial, seja o que você pensar agora, tiver como água, sem cheiro, sem gosto, aleluia, sem cor, saiba que Jesus, ele pode, com o seu poder, transformar todo esse quadro. Ele pode, eu não posso, mas ele pode. E quando sai o vinho daquelas talhas, o vinho tem cor, o vinho tem sabor, aleluia, e tem cheiro. Aleluia, aleluia. A cor diz respeito à glória de Deus. Quando você permite que Deus entre na sua vida, aquela situação de água, que não tinha aparência, não tinha gosto, não tinha nada, vai ter cor. Aleluia! Que cor é essa, pastor? É a cor da glória de Deus. Aonde as pessoas te verem, vão ver que a glória de Deus habita no seu coração, habita na sua vida. A glória de Deus. E o cheiro? Aleluia. O cheiro, nós temos que ter o cheiro de Cristo. Para uns, ter cheiro de Cristo é cheiro de morte, porque não vive a palavra de Deus. Tanto os que estão fora como os que estão dentro. Não vive, não quer, o pastor fala, ensina, mas não aceita. Então, para esses, cheiro de morte. Cheiro de morte. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Mas para quem crê em Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida, para nós tem cheiro de vida eterna. Aleluia! Um dia nós estaremos morando com Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Morando com Cristo. Aleluia! Glória a Deus. E ainda tem gosto. Gosto de quê? De mel. Mas não é aquele hino sabor de mel. Eu ia até pedir para as irmãs cantar sabor de mel, mas eu lembrei que não pode cantar mais esse hino. Sabor de mel. Aleluia. Mas no Salmo, irmão Jonathan, me ajuda, acho que é o 119, versículo 103, vê se é esse versículo. Eu não anotei aqui, a memória pós-Covid já está falhando bastante. 119, 103, vê se é esse versículo. Os irmãos vão ver aí, que sabor é este?
Segura o glória aí. Salmo 119. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Aleluia! Esse gosto pela palavra de Deus é um gosto maravilhoso. O pregador está pregando, está com os olhos fitos no pregador. Pode passar um turbilhão de gente na frente, mas é a palavra de Deus. É o mel, aleluia, que sustenta a nossa vida, o nosso coração, o nosso ministério, os nossos projetos que nós queremos que aconteça, aleluia, é a palavra de Deus que nos dá a certeza, a convicção que vai acontecer, aleluia. Mas se eu venho para a casa do Senhor e eu não percebo nem quem foi que pregou, não sei nem a mensagem que foi pregada, não sei nem o título da mensagem que o pastor deu. Tem que recorrer por outros recursos para saber qual que é o título que eu vou dar para a mensagem. Meu Deus, é a palavra de Deus que vai te fazer uma nova vida a cada manhã. É a palavra de Deus, aleluia, que vai sustentar a sua vida. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Nós não somos artistas. Nós não somos pregadores para ativar a emoção dos irmãos. Ah, irmão, isso não vale nada. Estamos falando da palavra de Deus. Aleluia. É ela que nos sustenta, é ela que nos guarda. Aleluia. Glória a Jesus. E para finalizar, a festa, ela tinha que durar 7 dias. E durou quantos dias essa festa de Caná? A Bíblia aqui não fala. Mas no último dia, quando Jesus transforma a água em vinho, aleluia, quando Jesus transforma, glória a Deus. Alguém pergunta, mas você não tinha que dar o vinho mais ruim lá no começo da festa, e agora, né? Você deu agora o melhor vinho. Aleluia. Glória a Deus. Os historiadores, eles dizem, afirmam, que aquela festa que era para acabar no 7º dia, ela ainda durou mais 6 dias. Aleluia. Isso significa dizer, aleluia, que quando Deus faz a obra no coração do homem e da mulher, aleluia, Ele quer continuar a sua obra. Aleluia, ele quebra todos os protocolos, Ele quebra todo o legalismo, Ele quebra tudo aquilo que o homem forma para colocar Deus num cercadinho. Não, a obra de Deus, aleluia, ela extrapola o nosso pensamento. A obra de Deus, a obra do Espírito Santo extrapola aquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Que nessa noite nós possamos dar lugar para o Espírito Santo do Senhor, para operar na nossa vida, no nosso coração. Aleluia. Por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Quando eu era mais novo, eu achava que ia demorar tanto a volta de Jesus, e hoje eu já não acho que vai demorar tanto assim, não. Hoje eu já estou dizendo que Jesus está muito às portas. Guarde a sua fé. Procure fazer a obra de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Aleluia. Coloque no seu coração o Senhor em primeiro lugar. Aleluia. Jesus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Jesus quer dar o melhor para você. Talvez você não entendeu ainda aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Mas, pastor, será que dá tempo? Dá tempo, Jesus não voltou ainda. E Ele quer fazer isso na sua vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos dê forças. Aleluia. Que essa transformação de água para vinho possa acontecer em nossas vidas. Jesus está pronto para nos dar mais e mais vitórias na sua presença. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.